vereadores, que é a condição de ter informação por parte da prefeitura. Nós já temos uma certa dificuldade para ter informação por parte do executivo. Essa dificuldade ela vai em vários caminhos. Desde um aumento muito grande do período quando se pede, ou seja, nós pedimos o requerimento de informação, demora muito mais do que o próprio regimento autoriza, né? E esses prazos vão sendo prolongados. Isso impede, isso é um prejuízo concreto no trabalho, não só de investigação, mas mesmo do próprio mandato do vereador como um todo. Porque o requerimento ele vai em várias áreas. Né? Por exemplo, nós pedimos requerimento para ver situações de contribuinte. Se você tem esse tempo prolongado, esse tempo vai prejudicando o trabalho e automaticamente você não tem retorno para a pessoa que veio te procurar. Tem situações onde o executivo, você pergunta A, o executivo responde B. Foi o que, por exemplo, me obrigou a fazer a diligência no programa de AIDS, porque eu perguntava A e não respondia, aí a gente teve que ir lá pegar, fazer a diligência, pegar a documentação. Então, nós temos já vários problemas em relação ao requerimento do vereador, que é um direito nato, é um direito, está na essência do trabalho do vereador. E o projeto aqui da vereadora Terezinha, ele prejudica a Câmara Municipal e prejudica a população ter essa informação, porque aumenta para 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, nós vamos ter para cada requerimento 60 dias, isso se o executivo cumprir prazo, que não tem sido a sua regra. Então, é muito sério isso, não é? Nós temos que votar contra esse projeto, e aí se fazer, sim, uma reforma melhor do regimento interno como um todo, né? Como alguns vereadores têm. O vereador Dário Saad. Eu concordo com a fala do nobre vereador Peterson Prado. Entendo que o requerimento de informação é um instrumento importante e esta prorrogação que o projeto propõe vai prejudicar os trabalhos. Então eu entendo que nós devemos rejeitar essa iniciativa. É uma iniciativa que a vereadora pode ter tido até com boa intenção de permitir uma resposta mais elaborada, mas eu entendo que ela prejudica. Então, o encaminhamento desse vereador, acredito que do Democratas, é votar contra esse projeto. Sim. E veja bem, nós aqui, obrigado vereador pela parte, vereador Dário, e nós aqui temos sido extremamente, vamos colocar, compreensivos com uma série de obstáculos que tem o executivo. Sempre com o requerimento precisa, o vereador Dário é testemunha disso, sempre com o requerimento precisa de mais tempo, nós damos. Mas uma coisa que é direito nosso, e nós cedemos esse tempo, não o contrário. Não uma coisa que ficar na mão do executivo e ele vê, e aí nós temos que ficar mendigando o direito que é nosso, né? Não pode ser dessa forma. O vereador Valdir tem razão, por favor. Permite uma parte, vereador. Eu queria só, complementando, ainda tem uma outra questão, né? Quando a gente faz um requerimento de 30 dias já é muito, porque, na verdade, você precisa dar resposta para o munícipe. Exatamente. E muitas vezes a demanda do munícipe não é de 30 dias, é de 24 horas, é de 48 horas. Então, 15 mais 15 já é muito, né? E prorrogar isso é uma coisa fora de propósito, porque, na verdade, a pessoa que nos solicita essa informação, ela tem é quase emergencial quando chega para nós. Raras às vezes são assuntos que podem esperar tanto tempo. Então, eu acho que a gente tem realmente que analisar isso com um olhar crítico e acho que fora de propósito. Obrigado. Bem, obrigado, vereador Valdir Terrazan. Então, eu proponho, senhores, que a gente possa estar votando contrário ao projeto de lei e no momento adequado, que é um momento maior de reformulação do regimento interno, que tem muita coisa ainda para ser formulada, aí sim nós vamos ver todas as modificações, mas dentro de um contexto, dentro de um todo, e não dessa forma que tira um direito principal do trabalho do vereador, que é ter informação para poder fazer as legislações e mesmo para fazer a devida fiscalização. Vereador Tadeu Marcos. Eu acho que agora o senhor pegou a discussão onde eu queria chegar. Evidentemente que a matéria não é pertinente, o tempo tem que ser garantido ao legislativo. Mas aí entra o ponto da revisão do regimento. Eu acho que esse talvez seja o cerne da discussão. Dúvidas como essas e projetos como esse, nós temos que fazer um apanhado geral na revisão regimental. Vamos esquecer todos aqueles argumentos políticos quando nós falamos de regimento interno, porque o regimento, como o próprio nome diz, é de interesse interno do legislativo.
Nós temos urgência em começar a trabalhar a mudança desta peça regimental. Por motivos óbvios, até essa que está em minha mão, ela tem algumas centenas quase de alterações. E ela não é tão velha assim. Ela é do final de 2004. Então, assuntos como esse do projeto que ora Vossa Excelência discute são pertinentes em outro momento, que é na revisão regimental. E na garantia do tempo ao legislativo. É nessa linha. Muito bem, obrigado, vereador Tadeu Marcos. O senhor que tem sido um grande defensor dessa revisão do regimento e que a gente tem que estar colocando mesmo em prática para ser feito. E vamos ser sinceros, todos os vereadores sabem disso, né, e a população tem acompanhado. Essa Câmara está extremamente ativa. A Câmara Municipal hoje está ativa, né? Porque quando não se trabalha ou quando não se faz projetos, se critica que a produção é pequena. Quando se trabalha muito, se critica que a produção é grande, né? Aí nós temos que entender o que a mídia, né? O que a imprensa coloca. Quer dizer, quando o vereador não trabalha, foi lá, pegaram no final do ano, perto da eleição, fizeram o levantamento de que não tinha projeto de lei, que os vereadores não faziam projeto de lei. Agora que está fazendo 20 e poucas comissões de estudos, todo mundo trabalhando, todo mundo empenhado num assunto que é dever, que é direito do vereador, fala que está querendo pegar território. Quer dizer, então não pode fazer nada. Sabe o que isso me lembra? Tinha uma senhora que eu lembro que eu encontrei, um dia ela ficou olhando para mim, e eu fui lá e cumprimentei ela. Ela estava olhando para mim, eu fui lá e cumprimentei. Tudo bem com a senhora? Ela falou, Peterson, você é politiqueiro mesmo, né? Eu falei, por quê? Eu falei, porque você não me conhece e me cumprimentou. Eu falei, mas a senhora me conhece. A senhora ficou olhando para mim. Falou, realmente eu te conheço. Aí eu falei, e se eu não cumprimentasse a senhora? E se eu passasse pela senhora e não falasse nada? Aí eu ia achar você arrogante. Eu falei, então não tem jeito, né? Ou se eu cumprimento, eu sou politiqueiro. Se eu não cumprimento, eu sou arrogante, fica difícil. E é assim que está a imprensa. Se você trabalha, se você não trabalha, fala que você não trabalha. Se você trabalha, fala que você está querendo pegar território. Espera um pouquinho, aí tem que ter um bom senso também, né? Essa Câmara está ativa, está trabalhando, e nós não podemos admitir tipo de crítica que não tem fundamento por parte da comissão. Nós não podemos nos enfraquecer. A Câmara tem que estar forte, sim, não só em relação ao Executivo, mas em relação também à sociedade, chamando a discussões como tem sido feito nessa casa. Os vereadores estão trabalhando, estão ativos, estão participando das audiências, estão lendo o projeto, e isso que Campinas precisa. E os vereadores não podem desanimar, muito pelo contrário, tem que estar muito animado pelo trabalho que tem sido feito. Obrigado, senhor vereador. Rapidamente, o vereador Peterson Prado ainda